Amigo vascaíno, prepare-se para sentir toda a emoção que só o nosso gigante Clube de Regatas Vasco da Gama é capaz de proporcionar. Depois de 14 anos, o Vasco volta a uma final de Copa do Brasil, um marco histórico que reacende a esperança de toda a nação cruz-maltina. É impressionante pensar que tanta coisa aconteceu nesse período. Tantas temporadas difíceis, rebaixamentos, desafios financeiros e momentos de angústia que apenas um torcedor vascaíno sabe sentir na pele. Mas hoje, tudo isso parece se dissolver diante da alegria de estarmos novamente na disputa de um título de grande expressão. Depois de amanhã, nosso Vasco estará em campo enfrentando o Corinthians em Itaquera e no próximo domingo poderemos, finalmente, levantar a taça da Copa do Brasil. Um sonho que há muito parecia distante, mas que agora se mostra mais próximo do que nunca. A ficha ainda não caiu totalmente, mas quando cair, será impossível não sentir orgulho. Uma mistura de emoção e gratidão por tudo o que passamos até aqui. Não há dúvidas de que a torcida do Vasco merece esse momento. Ninguém mais do que nós, que carregamos tantos anos de espera, merece ver o nosso clube de coração em uma final. Estamos entre os 2 melhores do país, e isso já é motivo de celebração. O vascaíno sempre sonhou com este instante, e finalmente ele se concretiza. O jogo que nos garantiu na final não foi fácil. Ontem, no nosso Maracanã, o Vasco enfrentou o Fluminense em um duelo tenso, decidido por detalhes, mas que mostrou a superioridade do nosso time. Embora tenhamos perdido por 1-0, com gol contra do lateral direito Paulo Henrique, a classificação estava assegurada pelo desempenho global. Durante os 180 minutos dos 2 confrontos, o Vasco foi superior, dominou as ações e mostrou que merecia cada passo rumo à final. A equipe apresentou um futebol consistente, com jogadas bem construídas e uma defesa sólida, além de contar com atuações individuais que se destacaram, como a do goleiro Léo Jardim, um verdadeiro paredão que foi determinante para que saíssemos com a classificação garantida. O técnico Fernando Diniz, em suas análises, reforçou que o time jogou melhor em ambas as partidas e destacou a intensidade do segundo tempo do jogo de ontem, onde a imposição e a troca de passes do Vasco foram impressionantes, mostrando que, mesmo sob pressão, o time manteve o controle e a capacidade de criar oportunidades. O Fluminense, apesar de ser um adversário respeitável, com um treinador de qualidade e uma campanha sólida, não conseguiu superar a nossa determinação e competência dentro de campo. O Vasco mostrou mais uma vez que, quando está unido, com foco e dedicação, é capaz de superar qualquer obstáculo. O Maracanã, nosso templo, foi o palco perfeito para esta vitória. Para muitos, este estádio é associado ao Fluminense, mas para o vascaíno, ele é o nosso salão de festas, o lugar onde escrevemos histórias inesquecíveis. Foi aqui que conquistamos o Campeonato Brasileiro de 1997, quando levantamos a taça contra o Palmeiras, e novamente em 2000. Diante do São Caetano. Cada centímetro deste gramado carrega memórias de glórias e conquistas que fazem parte da história do nosso clube. Ontem, ao entrar em campo, o Vasco mostrou que o Maracanã continua sendo nosso território, que a energia da torcida e a força do time tornam este espaço imbatível. O ambiente, a atmosfera e o apoio da nação cruz-maltina transformaram o estádio em um verdadeiro caldeirão, colocando o Fluminense em seu devido lugar e reafirmando que rivalidade existe, mas grandeza histórica também. O time demonstrou que sabe lidar com pressão e expectativa e que, mesmo frente a desafios e adversidades, consegue superar. Jogar com inteligência
e manter a regularidade necessária para alcançar grandes feitos. O desempenho de Léo Jardim merece um destaque à parte. Ele não apenas garantiu a classificação com defesas decisivas, mas mostrou evolução contínua, segurança e qualidade que colocam seu nome entre os melhores do país. Sua capacidade de iniciar jogadas e jogar com os pés é um diferencial. E a consistência apresentada coloca-o como um candidato natural para disputar torneios de altíssimo nível. Jogadores experientes como Fábio e Thiago Silva também seguem impressionando, provando que dedicação e preparação física podem transformar atletas em verdadeiros exemplos de longevidade e talento. Este elenco do Vasco, sob o comando de Fernando Diniz, combina juventude, experiência e comprometimento. E é justamente essa mistura que permitiu que o clube chegasse à final. Cada jogador tem consciência do que representa vestir essa camisa, da responsabilidade histórica e do orgulho de carregar as cores cruz-maltinas. A entrega dentro de campo é total, e isso é reconhecido por todos que acompanham e vivem o dia a dia do time. A reação da torcida, tão apaixonada quanto sempre, é parte essencial desta história. Ver a emoção nos rostos, os gritos, os abraços e até as lágrimas de alegria reafirma que o Vasco é muito mais do que um clube de futebol. É uma família, uma paixão que atravessa gerações, que transforma momentos simples em memórias eternas. A festa de ontem, após o apito final, mostrou a intensidade do sentimento vascaíno, a alegria de vencer um rival tradicional e a importância de conquistar algo que há tanto tempo parecia distante. O Vasco mostrou caráter, talento e garra. E a torcida, como sempre, correspondeu, transformando o Maracanã em um espetáculo de cores, cantos e emoções. Esse vínculo entre time e torcida é o que torna cada conquista ainda mais especial, e cada passo rumo à final é comemorado com intensidade única. Agora, olhando para uma final que se aproxima, o Vasco se prepara para enfrentar o Corinthians em um jogo que promete ser histórico. O time, confiante e motivado, sabe que ainda há desafios a serem superados, mas a energia, a experiência adquirida e a união do elenco e da torcida são fatores que aumentam a expectativa de uma grande conquista. A atmosfera do Maracanã, somada à força de São Januário e ao apoio de milhões de corações vascaínos, cria uma condição única para que o Vasco demonstre sua força e competência. Este é o momento de cada jogador, cada membro da comissão técnica e cada torcedor sentir a magnitude do que significa representar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um gigante que há 14 anos esperava por esta chance de voltar a disputar uma final de Copa do Brasil e que agora tem a oportunidade de reafirmar sua grandeza no futebol brasileiro. Amigo vascaíno, continuando essa emoção que não cabe no peito, vamos mergulhar nos detalhes do que significa estar na final da Copa do Brasil depois de 14 anos. E como cada instante vivido recentemente reforça a grandiosidade do nosso clube. O Vasco da Gama mostrou em campo que a história pesa, mas não nos limita, e que cada jogo é uma oportunidade de reafirmar nossa força e tradição. A passagem à final não veio por acaso. Foi fruto de trabalho, dedicação, estudo tático, empenho físico e, acima de tudo, de um coletivo que se mantém unido em todas as situações. O elenco, sob o comando de Fernando Diniz, conseguiu transformar momentos de pressão em ações inteligentes, mantendo o controle das partidas e impondo o estilo de jogo que sempre nos fez temidos dentro do gramado.
Mesmo diante do Fluminense, um adversário de alto nível, o Vasco não se intimidou e demonstrou que quando a qualidade, a disciplina e a determinação se encontram, o resultado só pode ser positivo. O que se viu na semifinal foi mais do que um simples confronto esportivo. Foi uma verdadeira demonstração de superação. Perder por 1-0 com um gol contra poderia abalar qualquer equipe, mas o Vasco manteve a postura, a confiança e a convicção de que a classificação era fruto do esforço coletivo. Ao longo dos 180 minutos de confronto, a equipe mostrou domínio em diversos momentos, criatividade na construção das jogadas e atenção máxima na defesa, sem permitir que o adversário se sentisse confortável. Cada toque de bola, cada saída para o ataque e cada marcação foram decisivos, provando que a classificação veio com mérito e competência. E é justamente isso que torna esta jornada tão especial. Não se trata de sorte, de circunstâncias ou de falhas alheias. É resultado direto da competência, da entrega e da vontade de vencer que só o Vasco da Gama é capaz de demonstrar. O Maracanã, palco histórico de tantas conquistas, foi testemunha de momentos que ficarão eternizados na memória de todos os vascaínos. A atmosfera criada pela torcida é algo que transcende o futebol. É energia pura, emoção, paixão e história condensadas em cada grito, em cada bandeira e em cada canto entoado com fervor. O Maraca não é apenas um estádio, é o nosso salão de festas. O lugar que viu o Vasco levantar títulos inesquecíveis, como o Campeonato Brasileiro de 1997 e 2000. Cada passo no gramado é lembrança viva de momentos que marcaram gerações. E agora, mais uma vez, estamos prestes a escrever um novo capítulo de glória. A torcida respondeu em peso, transformando cada canto em motivação para os jogadores e em pressão para o adversário. É nesse contexto que se constrói a grandeza de um clube, não apenas por conquistas, mas pela conexão visceral entre time e torcida. Léo Jardim, o protagonista da classificação, merece um destaque especial. Sua performance foi simplesmente impecável. Cada defesa, cada saída, cada toque de bola foi decisivo para que o Vasco mantivesse a vantagem e garantisse a passagem à final. Não se trata apenas de reflexos ou técnica, trata-se de liderança, segurança e confiança transmitidas a todo o elenco. Um goleiro assim inspira, acalma e eleva o nível de todos ao seu redor. Além de Léo Jardim, o trabalho de veteranos como Fábio e Thiago Silva comprova que experiência, quando aliada à preparação física e mental, transforma atletas em pilares fundamentais de qualquer campanha vitoriosa. Esses profissionais, com trajetória consolidada, servem de exemplo para os mais jovens, mostrando que dedicação, disciplina e amor pelo clube são insubstituíveis quando se busca a glória. O Vasco também demonstrou maturidade tática durante os confrontos, conseguindo controlar o ritmo das partidas, alternar velocidade e cadência e manter a posse de bola nos momentos certos. A equipe mostrou que sabe explorar espaços, fazer a transição entre defesa e ataque com eficiência e criar oportunidades de gol mesmo quando pressionada. O desempenho coletivo é, sem dúvida, o ponto forte desta campanha. Fernando Diniz trabalhou não apenas a parte técnica, mas também a mental, preparando o time para lidar com situações adversas, erros de arbitragem, momentos de pressão e a expectativa gigantesca da torcida. Cada treino, cada orientação tática e cada conversa motivacional contribuiu para que o Vasco chegasse a este ponto com confiança e força. As imagens da torcida após o apito final contam parte dessa história de emoção.
A felicidade estampada nos rostos, os abraços, as lágrimas e os gritos de vitória mostram que o futebol é, acima de tudo, sentimento. É impossível não se emocionar ao ver filhos acompanhando pais, jovens torcedores vibrando com a história que está sendo escrita, e antigos apaixonados revivendo memórias de glórias passadas. A festa no Maracanã não foi apenas por uma vitória em campo. Foi a celebração da superação, da persistência e da esperança que jamais se perdeu, mesmo nos momentos mais difíceis. A conexão entre torcida e time é viva, pulsante, e é ela que transforma cada jogo em algo histórico. O próximo desafio, enfrentar o Corinthians, é aguardado com grande expectativa. Cada jogador sabe da responsabilidade, cada torcedor sabe da importância de apoiar e incentivar, e cada decisão tomada dentro e fora de campo será determinante. O Vasco, confiante e motivado, se prepara para levar ao limite seu desempenho, explorando cada oportunidade, mantendo a disciplina tática e buscando o ataque com inteligência e criatividade. A atmosfera do Maracanã será novamente fundamental, e a experiência adquirida nos confrontos anteriores serve como base para que a equipe entre ainda mais determinada. A preparação física, mental e técnica estará em seu ápice, e a expectativa é de que todos, desde o primeiro minuto até o apito final, entreguem tudo o que têm para trazer o título para casa. Mais do que vencer, o Vasco demonstra que sabe lidar com pressão, que sabe superar adversidades e que entende o valor de cada conquista. Este é o momento em que a história se encontra com o presente, em que jogadores, comissão técnica e torcida se unem para escrever um capítulo que ficará registrado na memória de todos. Cada lance, cada defesa, cada ataque e cada gol são parte de uma narrativa que reflete não apenas talento, mas caráter, resiliência e amor pelo clube. A expectativa é gigantesca, a emoção é intensa e a energia da torcida é contagiante. O Vasco está pronto para mais uma final histórica, e todos que acompanham o clube sabem que este é apenas o começo de um momento que promete ficar para sempre na memória de todos os apaixonados pelo nosso gigante do futebol brasileiro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho atravessou o Atlântico e caiu como faísca em São Januário, espalhando curiosidade, desconfiança e aquela velha esperança que o torcedor conhece bem. Nos bastidores do futebol, comenta-se em voz baixa que Florentino Pérez, o poderoso presidente do Real Madrid e um dos dirigentes mais influentes do esporte mundial, estaria interessado em comprar o Vasco. Nada confirmado, nada oficial, mas o suficiente para agitar rodas de conversa, corredores de clubes e mesas de bar. A história corre como rumor, daqueles que surgem discretos e ganham corpo à medida que nomes grandes entram na equação. A ideia de um magnata espanhol, acostumado a comandar galácticos e projetos bilionários, colocando os olhos em um dos clubes mais tradicionais do Brasil, soa quase surreal, mas não chegam a ser impossível no cenário atual do futebol globalizado. O Vasco, com sua marca forte, torcida numerosa e passado gigante, aparece como ativo sedutor para investidores estrangeiros que enxergam potencial onde hoje há reconstrução. Dizem que o interesse não seria apenas esportivo. Envolveria imagem, expansão de mercado, conexão com a história e a chance de liderar uma virada simbólica. Pessoas próximas ao clube falam em sondagens informais, conversas exploratórias e muita cautela. Do outro lado, o silêncio é tratado como estratégia.
Quando o nome é Florentino Pérez, o silêncio costuma valer mais do que 1000 negativas. O rumor ganha força justamente pelo contraste. Um dirigente associado ao luxo do Santiago Bernabéu e às maiores estrelas do planeta ligado a um clube que luta para se reerguer, mas carrega no escudo capítulos decisivos do futebol brasileiro. Para parte da torcida, a simples menção já desperta sonhos de investimentos robustos, modernização e protagonismo. Para outros, acende o alerta sobre identidade, controle e o preço de abrir as portas para o capital estrangeiro. Enquanto nada se confirma, o Vasco segue sua rotina, mas com um ruído diferente no ar. Um daqueles boatos que, verdadeiros ou não, dizem muito sobre o momento do futebol e sobre como fronteiras já não parecem tão distantes quando o assunto é negócio, poder e paixão. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!